Good morning, people. How are you? Agora chegamos aqui na Lesson 5. E a partir desse momento agora, com certeza você já não é iniciante do zero. Já passamos aí por 4 lições e agora você já sabe o que é uma frase afirmativa, uma frase negativa, uma interrogativa. Então eu já posso fazer perguntas, você já consegue entender perguntas básicas, perguntas simples e consegue respondê-las afirmativamente ou negativamente. Agora aqui na Lesson 5, vocês verão que continuamos com aquele formato das primeiras lições, agora vendo novos verbos, novos vocabulários. E na próxima lição, na Lesson 6, a gente tem um outro texto. E a partir de agora vai funcionar basicamente assim: lições com novos verbos e vocabulário e lições para irmos praticando, revendo tudo que vamos vendo em cada lição. Para você ir fixando essa informação, é assim que você não vai esquecer verbos, vocabulários e tudo mais. Lembrete, se você talvez está vendo esse vídeo aqui por acaso e não tem acesso ao livro que a gente está usando no curso, isso é porque você não acessou a nossa plataforma. A gente tem a plataforma paga, onde você paga uma mensalidade, uma assinatura mensal, e aí você já tem acesso automático ao curso e muitos outros conteúdos que eu vou estar sempre colocando lá toda semana. Um conteúdo um pouco diferente também, além do inglês, então fique ligado que vamos ter surpresas aí no futuro. Mas você também tem a opção de simplesmente comprar só o curso. Claro que você também tem muitas vantagens. Não é simplesmente só o curso, aulas gravadas, e não é só isso não. Você tem acesso ao nosso grupo no WhatsApp, você tem acesso à plataforma, com outros tipos de conteúdo também que eu vou estar sempre postando. E além do mais, por favor, não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube, no meu canal. Então, vamos lá, sem mais enrolação. Lesson 5. Agora você já sabe como funciona. Não vou ficar gastando muito tempo explicando nada demais desde o início também não. Então a gente tem aí os nossos verbs. Eu falo, você repete. Repita, não se esqueça. To understand, understood. To know, knew. To buy, bought. To sell, sold. Como eu falei, repete logo após mim para você estar praticando bem a pronúncia. Presta atenção aí como que a gente pronuncia. To understand, no passado vira understood. Esse é o mais simples aí. To know, knew. To buy, bought. To sell, sold. E aqui, dois detalhes aí que a gente já vê, que eu comentei com vocês lá na Lesson 3, é que agora você já sabe que a gente tem a palavra to e a palavra for. E as duas são parecidas aí na tradução, né, no sentido pra gente em português. Então, tanto to quanto for servem para, a palavra para. Então, a regra é que tem alguns verbos aí que a gente usa o to depois, tem uns verbos que a gente usa o for. Quando a gente tiver aí verbos que usam to, eu vou estar explicando. Quando tiver verbos que usam for, eu vou estar mostrando. Então, o verbo to understand é um verbo bem simples, bem direto, até parecido com o português. Eu sempre falo isso, eu acho muito parecido. Então, se você quiser falar que você entende alguma coisa, seja eu entendo inglês, ou eu entendo português, ou eu entendo de mecânica, eu entendo de finanças, ou qualquer coisa assim. Tudo isso vai ser esse verbo understand. E lembrando que a coluna do meio aí, understood, é o passado. To know é o verbo conhecer, mas basicamente o verbo to know sozinho é quando a gente vai falar que você conhece alguém, ou você conhece alguma coisa, você conhece algum lugar. I know Belo Horizonte, for example. I know Brazil. Great. New, o passado. Sim, é a mesma pronúncia do adjetivo new, de uma coisa nova ou novo. É exatamente a mesma pronúncia. Esse K no início das palavras, a gente nunca pronuncia ele. Então, to know no presente, new no passado. Aí chegamos no verbo to buy, como eu falei, sempre que você falar de comprar alguma coisa. E bought é o passado. E qual que é o detalhe do for, que está entre parênteses aí? Se na frase você falar que você quer comprar alguma coisa para alguém, um presente para outra pessoa, ou que seja, comprar comida para o almoço, qualquer coisa assim. Se na frase que você está falando, você falar para que ou para quem você está comprando aquela coisa, a gente coloca o for depois. Nem sempre ele vai estar junto do verbo aí, vai depender da frase. Mas se na frase você está usando o verbo buy, você vai usar o for como para.
Agora, se você vender alguma coisa para alguém, ou você falar que alguém vendeu alguma coisa para você, nesse caso, com o verbo sell, a gente vai usar a preposição to. Questions, problems? Vai deixando nos comentários aí se tiver alguma dúvida. E aí temos os examples. I understand you. Repeat, please. I understand you. Do you know how to speak English? I don't know your sister. You need to buy a small car for my son. Do you want to sell my house to your father? Já deu pra perceber que agora as frases aqui também são um pouquinho diferentes, né? Não é mais só aquelas frases simples, diretas. Não. A gente tem começando a ter algumas frases um pouquinho mais elaboradas. Então vamos lá. I understand you. Como eu falei, é bem simples, bem direto. O verbo understand, eu posso falar ali no lugar do you, posso colocar qualquer coisa. I understand English, I understand Portuguese, I understand Spanish. Lembrando da lesson 2 lá, frases negativas. Se eu falar, por exemplo, que eu não entendo, qual que vai ser a diferença? Onde é que você vai colocar o don't aí nessa frase? Lembra? A regra que eu falei? O don't, para criar frases negativas, vem sempre antes do verbo. Então, se eu falar I understand, eu entendo. Se eu quiser falar que eu não entendo, I don't understand. Bem parecido com o português mesmo. Eu não entendo. I don't understand. O segundo exemplo aí já é uma frase interrogativa. Do you know how to speak English? E agora olha isso aí. Know how. Por que a gente está usando know how? Como eu falei, existe o verbo to know, que a gente viu aí em cima, que quando a gente usa ele sozinho, geralmente a gente está falando no sentido de conhecer. Você conhece alguém, alguma coisa, algum lugar. Quando eu vou falar que eu sei fazer alguma coisa, a gente também usa o verbo know. Mas ele se torna um verbo composto, usando a palavrinha how como um complemento. Então, se eu falar só I know Belo Horizonte, como eu falei, por exemplo, eu conheço Belo Horizonte. Mas se eu falar que eu sei falar inglês, ou eu sei dirigir, nesse caso a gente tem que usar I know how to speak English. I know how to drive. Eu não posso falar só I know English. Não existe. I know to drive. Também não existe isso. I know how to speak English. Lembrando que aqui continua aquela mesma regra. Como o know-how vai se tornar um verbo composto, né? O how faz parte do verbo. O to speak, que é o verbo no infinitivo na frente, que eu tô falando que eu sei falar, vai levar o to aí, vai estar com o to junto. Não se esqueça disso. Então, só recapitulando esse pedacinho aí. Se eu falar, eu conheço alguém, conheço algum lugar. I know you. I know Belo Horizonte. Ou no caso eu posso até falar, né? Eu não sei quem é que está assistindo essa aula agora, então eu posso falar I don't know you. Não te conheço, não conheço você. Mas eu posso falar I know how to drive. Eu sei dirigir. I know how to speak English. I know how to speak Portuguese. Então tudo que é habilidade, você falar que você sabe fazer, know how. Sempre junto. A terceira aí, I don't know your sister. Realmente, não sei nem se você tem uma irmã. I don't know your sister. Então, se for o know aí no sentido de conhecer alguém, lugar, coisa, já falamos isso aí, não vou ficar repetindo não. Don't know. You need to buy a small car for my son. Essa daí agora a gente já tem dois detalhes importantes. Relembrando isso do verbo need. You need to buy. Então, você precisa comprar. De novo, to buy, infinitivo, tá no comprar. A small car. E esse pedaço aí, small car, é uma regra que eu gosto muito de falar, de lembrar, porque tanto alunos, talvez que já é nível avançado, já estudou por muito tempo, já fez um curso anterior, acaba esquecendo às vezes. Sempre que a gente tem adjetivos, características sobre pessoas, objetos, lugares, qualquer coisa, esses adjetivos e características vêm sempre antes daquilo que você está falando. Então, se eu falar que eu tenho um carro grande, I have a big car. Eu tenho um carro pequeno, I have a small car. E a última, do you want to sell your house to my father? Aí por que a gente está usando então sell your house to my father? To my father. Lembrando que lá no quadrinho dos verbos a gente viu que com o verbo sell a gente vai usar o to na frente.
Terceiro ponto aí, o nosso vocabulary. Time, teacher, manager, wife, husband, house, home, what, where, when, how, for, some, any, bank, car, big, small, new, old. Mais uma vez, um pouquinho mais rápido. Presta atenção na pronúncia. Time, teacher, manager, wife, husband, house, home, what, where, when, how, for, some, any, bank, car, big, small, new, old. Primeiro ponto aí, que eu já coloquei a própria palavra time. Que time, basicamente, é tempo. Obviamente, provavelmente você já ouviu isso. Mas também, vocês verem que tem mais duas opções aí, para hora e para vez. Se eu falar que eu faço alguma coisa uma vez na semana, 2 vezes na semana, vai ser 1 time, 2 times, 3 times, 4 times e por aí vai. Depois, teacher, que imagino que seja uma palavra fácil aí também, né? Provavelmente você já conhece. Teacher é o seu professor, professora, lembrando que em inglês não tem diferença. Teacher pode ser professor ou professora. Manager, sim, também uma profissão aí, né? Um gerente de banco, gerente de uma loja, de qualquer coisa assim. Manager. Wife, esposa. Husband, marido. Lembrando aí, cuidado com a pronúncia. Husband. House é a casa física, o prédio, a casa, o local. Home a gente usa como a palavra lar, ou casa também no caso, porque home não tem problema, pode ser uma casa mesmo ou um apartamento, por exemplo. É onde você mora. It's your home. What, where, when. Essas 3 palavras aí eu gosto muito também. Coloco juntas na mesma lição, porque tem gente que confunde às vezes pela pronúncia, pelo som, né? Quando tá ouvindo, assistindo alguma coisa, ou quando a gente chegar lá na parte de conversas. Então, what é o mais simples. O que, qual, também pode ser quais, não tem problema. Agora, where, o R a pronúncia é a mesma, como se fosse só um R no final. Então a gente fala where e when, que é o quando. How, aí a própria palavra how sozinha é o como. E é por isso que a gente tem aquela questão do verbo know how, que a gente falou lá em cima, que eu tô falando que eu sei como fazer alguma coisa. É por isso que existe essa expressão, por isso que existe esse verbo. For, aí o próprio for, como a gente falou também, pode ser para, pode ser por. E essa aí que é a diferença do for para o to. Some, any. Agora, teacher, por que o any está repetindo aí? Porque se você prestar atenção aí na tradução, o any tem sentidos diferentes. Então, regra básica. Some a gente usa basicamente para frases afirmativas. Se eu falar que eu tenho alguma coisa para fazer hoje, eu tenho alguns livros, eu tenho um pouco de água aqui do meu lado. I have some water. Tem um pouco de água. I have some books. Tem alguns livros, por exemplo. E por aí vai. Então, qual que é a diferença para o N? O primeiro N que está logo abaixo aí do some. Ele está com a mesma tradução. Como assim? Por quê? Porque eu também posso te perguntar. Você tem algum livro? Você tem um pouco de café? Você tem algum carro? Ou talvez alguns carros? Então isso tudo é N, perguntas. Então questions a gente usa N. Do you have any books? Do you have any car? Do you have any coffee? Good. Então some, afirmativa, algumas, um pouco de qualquer coisa. Any, algumas, um pouco, para pergunta. Mas por que o N repete? Porque ele também pode ser nenhum, nenhuma, nada. Então, se você me perguntou, por exemplo, você tem algum livro? E eu falar que eu não tenho nenhum, apesar de eu ter muitos aqui, mas se eu for falar que eu não tenho nenhum, I don't have any book. Não tenho nenhum livro. Ou eu posso só falar I don't have any. Não tenho nenhum, não tenho nada. Bank,
aí é o próprio banco empresa, ok? Financeira, não é o banco de sentar. Car, big, small, new, old. Big, small, aí agora alguns adjetivos. Alguns mais básicos, mais simples, que a gente usa muito no dia a dia. Então, para qualquer coisa que você falar que é grande, it's big. Qualquer coisa que é pequena, pequeno, it's small. Qualquer coisa que é novo, new. E velho, old. Regra importante. Adjetivos em inglês nunca tem plural. Nunca tem plural. Nunca tem plural. Adjetivos não tem plural. Se eu falar que eu tenho livros novos, I have new books. A palavra books vai para o plural, o objeto, o substantivo. O new, não. Eu não posso falar news books. Não existe isso. I have new books. I have big books. I have small books. I have a big house. Ou big houses. Eu tenho casas grandes. Mas o adjetivo nunca tem plural. Big, small, new, old. Relembrando, como eu sempre falei então, praticar, ok? Eu posso fazer algumas perguntas, por exemplo. Do you have any book? Agora eu estou perguntando para você, você responde aí. Do you have any book? Pode colocar nos comentários se quiser, eu vou ver, vou corrigir se tiver alguma coisa errada na sua frase. Lembrando lá da nossa plataforma. Do you have any house, any apartment? Você tem alguma casa, algum apartamento? E também posso perguntar, do you have a big car? Do you have a small car? Do you have a big house or a small house? Where do you work? Olha essa pergunta. Where do you work? Aqui também tem gente que fica nessa dúvida. Lembra que a gente falou na Lesson 3 sobre a estrutura lá das perguntas? Geralmente as perguntas começam com do. Sim, geralmente as perguntas começam com do. Mas quando a gente usa what, where, when e até a própria palavra how, é muito comum, né? Eu posso te perguntar como você vai para o trabalho, como você estuda, como você trabalha. Nesse caso, quando a gente começa perguntas aí, quando a gente faz perguntas com what, where, when, how ou qualquer outra dessas palavras, sim, a pergunta vai começar com essa palavra, what, por exemplo, e depois vai vir o verbo auxiliar, depois vai vir a palavrinha aí auxiliar, seja o do, ou seja outras aí que a gente vai ver no futuro. Então, se eu for perguntar, onde você trabalha? Where do you work? Por que o do you, teacher? Por causa da pergunta, porque é uma pergunta. Tem que ter o do you. O do sempre antes da pessoa para quem está fazendo a pergunta. How do you go to work? Seguindo todas as regrinhas que a gente estudou. How, eu estou perguntando como. Do you, porque é uma pergunta, eu estou perguntando para você. How do you go to work? Como você vai para o trabalho? Lembrando do go to, sempre go to, vai para algum lugar. Posso perguntar aí, do you have a house? Do you have a husband? Do you have a wife? Do you know my house? Do you know my house? Do you know? Eu nunca te mostrei. Do you know my house? Eu posso também perguntar where? Where do you buy meat? Lembrando aí da regra, por exemplo, com o buy for. Então, do you buy meat for your family? Do you buy presents for your children, for your kids, for your friends? Como eu estou usando o buy, estou perguntando se você compra, eu vou usar sempre o for na frente. O verbo sell, eu posso perguntar sobre o seu trabalho, por exemplo. Do you sell anything? Você vende alguma coisa? Do you sell any books? Any houses? Any cars? E aí? Do you sell anything? Você vende alguma coisa? Do you like old or new cars? Expressions. At home. Repeat, please. At home. At work. How many? How much? A lot. A lot of. Very much. To know how. For breakfast. For lunch. For dinner. Então eu até coloquei o próprio to know how, lembrando que é um verbo, saber, fazer alguma coisa, ter uma habilidade. Coloquei aí para você estar relembrando e praticando sempre. Mas o que é diferente que a gente não falou ainda?
a expressão, por exemplo, at home, que é um lembrete aí da Lesson 3, sobre as prepositions, lembra? In, on, at. Então lembrando que quando a gente fala de lugares específicos, se você falar que você está em casa, por exemplo, vai ser sempre at home. I am at home. Ou I am at work. Estou no trabalho. Então isso é só um lembrete, ok? Porque essas duas, principalmente home e work, por exemplo, são frases que a gente fala muito, né? Você está conversando com alguém, você vai falar, eu estou em casa, estou no trabalho. I'm at home, I'm at work. Agora, how many e how much. Geralmente a maioria das pessoas aí mesmo, talvez já estudou antes, mesmo na escola, no inglês aí de escola, a gente acaba vendo a expressão how much. Porque como ela significa quanto, é essa frase que a gente vai usar geralmente para perguntar quanto custa alguma coisa. Então se você já viu aí qualquer aula, qualquer vídeo falando sobre viagem, passeio, turismo, qualquer coisa assim, eles falam, né, muito dessa expressão. How much is this? Quanto é isso? Quanto custa isso? Então sempre que for a palavra quanto ou quanta no singular, how much. Eu posso perguntar, por exemplo, how much time? Lembra do time? Quanto tempo? How much time do you study? Quanto tempo você estuda? How much time do you work? Quanto tempo você trabalha? Por dia, por mês, por semana? Não sei. How many é sempre plural. Quantos e quantas. E essa aí que é a diferença. Então, how many, por exemplo, eu já vou falar how many days do you study English? How many days do you study English? Quantos dias? How many days? Se eu perguntar quanto tempo, como eu falei, how much time? Quanto tempo? Não posso falar how much times. Não existe, porque o quanto é singular. Então, tudo que eu usar na frente dele tem que ser singular. How many é o plural. Mesma coisa, a lot, como a gente viu lá na Lesson 4, o texto, se você falar que você gosta muito de alguma coisa, gosta bastante de alguma coisa, ou você faz muito alguma coisa, I work a lot, I study a lot. A lot é muito, bastante, intensidade. A lot of, que como eu falei, a pronúncia geralmente, né, de uma forma normal, a gente fala a lot of, junto T com O, lot of. A lot of, aí já é muitos, muitas. Se eu falar que eu tenho muitos livros, I have a lot of books. Tenho muitos carros, I have a lot of cars. O very much é um sinônimo aí do a lot. Então eu também posso falar que eu estudo muito, eu trabalho muito. I work very much. I study very much. I read, eu leio very much, muito. Então pode ser tanto a lot ou very much. A lot of, aí é sempre quantidade. Tenho muitos livros, tenho muitos carros. Have a lot of books. O to know how, como a gente já falou aí. Agora, as três últimas aí. For breakfast, for lunch, for dinner. E isso aí é por causa do for. Por isso que eu coloquei essas três. E são três expressões que a gente usa muito também. Qualquer situação que você for falar. Se você gosta de comer pão no café da manhã. Ou você gosta de carne no almoço, no jantar. Esse no, né, pra gente aí, no português, vai ser o for. Por quê, teacher? Porque assim, isso é uma expressão. Por isso que tá aí na parte de expressions. Lembra que eu falei lá na primeira lição? A gente tem essa parte de expressions exatamente para ver esse tipo de coisa aí. Expressões ou frases que a gente não traduz de uma forma literal, do português para o inglês, ou às vezes do inglês para o português. Então, ou I like coffee for breakfast. I like juice for breakfast. I prefer chicken for lunch, for dinner, por exemplo. E como o for também é o para ou por, como a gente falou, se você falar, por exemplo, que você vai comprar ou comprou, né? Vamos usar o comprou aí que é mais fácil. Eu comprei frango para o jantar. I bought. Primeiro exemplo aí de frase no passado. Lembrando, a gente não vai ver isso exatamente agora. É só para vocês entenderem o exemplo. Se eu falar que eu comprei frango para o jantar. I bought, que é o passado do buy. I bought chicken for lunch. Para o jantar. For lunch. For dinner, desculpa. Para o jantar. For dinner.